Bem, agora vamos a um comentário. Nós já vimos aqui a lição básica, a mensagem central das parábolas, o significado que ela teve lá para os ouvintes, os quais nós não podemos identificar com certeza se Jesus estava contando as parábolas para os discípulos em particular, se era para a multidão ou se era dentro de uma sinagoga para os mestres da lei, para os doutores da lei, para os fariseus e saduceus, aqueles que conheciam bem as Escrituras. Podemos fazer uma suposição? Acreditamos que bem perto, bem próximo de Jesus, estava ali os doutores, os mestres e a multidão também. Bom, a partir disso, nós, sem desvirtuar jamais o significado, a lição básica, a mensagem central, nós vamos dar agora significado aos elementos, a alguns elementos da parábola. Certo? Com isso nós vamos comentar a parábola, então. Então, nós temos que seguir a lição central, a mensagem central, que é perceptível, que é óbvia. Ok? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é nosso conceito de reino de Deus. Ele não pode ser desvirtuado na interpretação. Ele não pode ser interpretado como algo ruim, contaminado, onde Jesus pede o domínio, vamos dizer assim. Então, o que é necessário para ter um rei? Precisa-se de um rei, de um território e de um povo para ter um reino. Então, nós temos o rei, Deus, Jesus. O território é a esfera espiritual. Não é mais um país, não é a nação de Israel, não é Canaã. Não. O território é espiritual, é o domínio de Cristo sobre a terra. É o reino dos céus, não é no céu. É o reino que vem do céu sobre a terra, sobre os homens, certo? Jesus, ele disse que o reino dele não era deste mundo, mas é neste mundo. O reino dele começou aqui. E o povo é a igreja. O reino de Deus já começou. Quando Jesus começou a pregar, ele disse: é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus chegou. É visível? Não, não é visível. É uma ação espiritual de Deus, certo? É do mesmo jeito, essa semente, ela representa o seu desenvolvimento, a ação de Deus, né? Que não é visível, é no solo. Ela vai nascendo e crescendo a árvore e você não percebe o crescimento, como se dá esse crescimento. Você não sabe, assim como está identificado na palavra. Ele plantou e ela cresceu, e ele não soube como. Da mesma forma, a ação de Deus, você não sabe como. Da mesma forma também, o fermento, que é a influência da mensagem do Evangelho, certo? Por intermédio da igreja, dos salvos, que vai se expandindo e aumentando no mundo. É a ação de Deus, certo? Ilustra isso tanto o grão de mostarda como o fermento, esse desenvolvimento, esse crescimento do reino de Deus. Muito bem. Continuando, vamos então aos significados. O que seria então a semente do grão de mostarda? O significado do grão de mostarda é o Evangelho, é a palavra de Deus. É ela que é plantada pelo homem. Só que há uma interpretação que vai dizer contraditoriamente que é o Evangelho falso, que é a palavra corrompida. Mas isso perde, isso vai então corromper o reino de Deus. Então, o significado do reino de Deus, que você já pressupõe, é super importante, porque quando você dá significado aos outros elementos, vai comprometer o significado que você tem de reino de Deus. Então, é básico.
o significado que você tem, a definição que você tem de reino de Deus é básica na interpretação. Então, o grão de mostarda é o evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis, não é? É o evangelho puro e simples, não é o evangelho falso. Agora você vai dar significado também ao homem. Bom, é claro, Jesus, você não pode pressupor outro, né? Pressupor outro. O campo, o mundo. Aqui quem vai dizer que é o mundo, mas é o mundo com suas... não simplesmente o mundo físico, né? Vai dizer que é o mundo espiritual, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o mundo pecaminoso na esfera espiritual. A árvore não vai dizer que é a igreja, vai dizer que é a igreja falsa, a católica, o papa, a apostata, a igreja que se apostatou. É outra interpretação. Não é a interpretação do autor da nossa lição, que não segue essa lógica alegórica. Alegórica, que se você der esse tipo de coisa, esse tipo de interpretação, você vai comprometer também o significado de reino de Deus. As aves, não vai dizer que são as pessoas convertidas que fazem parte da igreja, mas que é Satanás, que são demônios, mas nunca as pessoas convertidas que fazem parte da igreja. O comentarista da nossa revista, ele vai dizer que a grande árvore que se formou, onde os pássaros habitam, nos seus galhos e descansam, fala a respeito do destino dos grandes impérios, bem como sobre a ascensão do reino de Deus. O crescimento da árvore quer dizer é a glória do reino de Deus no reino milenar de Cristo, supostamente. Né? Que vai do... Por quê? Porque essa parábola também pode significar o começo, quando Jesus começou, dizendo que o reino de Deus é chegado, até o fim no milênio, o reino de Deus sobre a terra. Pode estar prefigurado profeticamente aí o começo do reino até o fim do reino, né? Que é muito mais lógico a glória do reino no reinado de Cristo, chegando à glória, e não um reino corrompido de uma igreja falsa, pegando minuciosamente os detalhes, né? Que não colabora com o significado, mas força o significado para se ajustar a certos símbolos. Porque as aves na parábola do semeador representava Satanás. Então ela tem que dar o mesmo significado aqui, não necessariamente. Não é? É o texto que vai determinar o sentido das coisas, que vai dar significado aos elementos. Não pode deixar o texto por completo se submeter aos significados, porque senão dos elementos já pressupostos se vai desvirtuar o sentido do todo. Ok? Muito bem. Vamos então aqui ao significado dos elementos da parábola do fermento. O fermento, alguns interpretam, seguindo uma lógica, dizendo que o fermento representa sempre uma coisa má, né? Sempre uma coisa ruim. Mas há exceções. Geralmente, na maior parte em que aparece a palavra fermento, realmente ela simboliza algo ruim. Mas há umas duas passagens, a nossa lição traz, Levíticos 23:17, Levíticos 7:13, que o fermento é utilizado como oferta, na oferta no pão, no Pentecostes, não é? E não significa algo mal ali. Então, quem segue essa lógica radical, absoluta, dizendo que o fermento sempre vai representar algo ruim, vai dizer que é o evangelho falso, que é uma igreja corrompida que se está formando, que o reino de Deus é um reino de Deus corrompido, certo? Aí vai dar significado à mulher, à farinha e às 3 medidas. Também que eu vejo que, e conforme o autor, esses detalhes não dizem, não acrescentam ao significado
da parábola. Eles só vêm apenas, estão aí como ilustração. Por quê? Porque era uma tarefa da mulher na cozinha, né? Preparar o alimento da oferta de manjares, 3 medidas de farinhas para a oferta de manjares. Entende? Então, a mulher, segundo os intérpretes que levam para a corrupção da igreja, vai dizer que é uma igreja falsa, uma igreja idólatra, o catolicismo, a igreja apostata, vai dizer que a farinha é o mundo corrompido, vai dizer que as 3 medidas podem representar os gentios, os judeus, os samaritanos, o corpo, alma e espírito. Enfim, vão alegorizar tanto que vai comprometer o significado óbvio que se percebe na parábola e o conceito de reino de Deus. O governo de Cristo, né, vai até perder o seu poder. Que Deus nos abençoe. Essas foram então as pinceladas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.